do Dr. Feliciano de Carvalho, defensor público federal e doutor em Direito Constitucional, com o tema Direito da Pessoa com Câncer. Bem-vindo, doutor. Obrigado por sua presença. Fique à vontade, se quiser vir para cá para o púlpito. O tempo é seu. Boa tarde a todos. Que a paz de nosso Senhor esteja sempre com todos nós. Com muita alegria que hoje eu estou aqui presente, muito feliz. É sempre uma honra poder estar no evento do GAPO. A missão desenvolvida pelo GAPO, para mim, é muito inspiradora. De minha parte, queria já compartilhar com vocês a alegria também de estar comemorando uma semana da minha segunda dose da vacina do Covid. Se vacinem, vacinas salvam vidas, usem máscaras. Inclusive, eu estou até um pouco me sentindo despido pelo fato de, no momento, estar sem a máscara, mas, de certo modo, auxilia bastante em razão da necessidade de poder me dirigir de uma forma adequada a vocês. E, enfim, vamos fazer sempre o que estiver ao nosso alcance para que esse momento difícil da nossa existência passe logo. Vamos zelar por todos nós e, principalmente, pelos nossos semelhantes. Pois muito bem. O objetivo da minha participação hoje aqui no evento é para tratar a respeito dos direitos da pessoa com câncer. Algo que tem muito a ver com o trabalho que eu realizo no âmbito da Defensoria Pública da União, a instituição a qual eu pertenço. Atualmente eu trabalho na querida São Luís, na Ilha do Amor, né, lá no Maranhão, mas felizmente pude estar aqui hoje presente para poder participar mais uma vez do evento do GAPO. Muito bem. A gente vai refletir, então, pessoal, sobre alguns aspectos de uma pessoa que tem que passar por um momento difícil, no sentido de ter um problema de saúde e de ter que batalhar, de ter que lutar por sua vida. E isso, num primeiro momento, nos gera algumas reflexões, alguns pensamentos. Por acaso, uma pessoa doente tem direitos? Por acaso, eu poderia acreditar, eu poderia entender que eu tenho o direito de não ficar doente, ou de ficando doente, o direito de poder lutar por minha vida? Eu tenho o direito, porventura, de não morrer? Isso é possível? São algumas pontuações que eu faço logo de início, para já a gente se inserir no tema, a respeito dessa questão dos direitos. Certamente, o maior que já pisou aqui neste planeta, já nos antecipou uma verdade que a gente não pode fugir dela. Primeiro ponto, que nós não podemos temer nada que possa destruir o nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele é por natureza perecível. Não há um que dure eternamente. Diante dessa constatação óbvia, com muita sabedoria, ele nos observou isso. Não tema o que pode destruir o teu corpo físico. Tema aquilo que pode deturpar o teu espírito. Porque isso, de fato, é o teu patrimônio que sempre estará contigo em todos os ambientes, em todas as existências. Ele mesmo, com apenas 33 anos, foi perseguido, morto, e subiu aos céus. Mas mesmo diante de toda a provação que ele tinha de suportar, ele confiou em Deus. Na noite derradeira, ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Da mesma forma, a mãezinha dele, quando soube que seria a mulher que ia ter a honra, a felicidade, a grandeza de trazê-lo consigo, foi advertida pelo aquele anjo que visitou ela sobre as tribulações que ela ia enfrentar em razão disso. E o que foi que ela disse? Que de vez em quando a gente escuta às 6 horas da tarde, em algumas rádios por aí: eis-me aqui a serva do Senhor, que seja feita a sua vontade. E diante da doença, diante do problema de saúde, isso aqui não é nenhum culto, nenhuma missa, mas nada na nossa vida, no meu sentir,
tem razão ou tem cabimento se não for sempre tendo ele como referência. Ele deve ser a nossa referência em todos os momentos da nossa existência e também no trabalho que a gente desempenha, no nosso ambiente familiar, quando tiver de enfrentar um problema de saúde, porque ele nos inspira e nos dá força. O nosso pensamento, que é o nosso espírito, que é a nossa essência, ele é um primeiro passo para a cura. E se a cura, eventualmente, não é o caso de vir, porque todos nós temos um momento de partir, ele nos dá uma força incrível. Dizem que os primeiros seguidores dele entravam naquelas arenas de Roma para serem devorados vivos por feras. E eles teriam a possibilidade de terem uma morte rápida e indolor, se antes das feras entrarem, eles se curvassem ao César romano, à autoridade romana. E eles entravam cantando, e na hora de poderem dizer que iriam se curvar ao imperador, eles gritavam: Ave Cristo, salve o Cristo. Então eles não tinham medo, mesmo diante da situação terrível que eles iam passar, muitas vezes com filhos pequenos. Vejam só que força incrível. Aí aquele povo orgulhoso, poderoso, que dominava o mundo, via aquela coragem ali e ficava estupefato. Como é que pode? Não é? Pois bem, em razão disso, por conta dele, ele foi um dos principais baluartes que veio à Terra para que a gente tivesse noção do que seria ter direito, do que seria ter direito humano, o que seria o fato de nós sermos respeitados pela simples condição de sermos pessoas humanas. Ele é a base. A humanidade teve de enfrentar muitas lutas, teve de conquistar os direitos aos poucos, mas a concepção que hoje nós temos de que qualquer pessoa merece um tratamento digno, em razão da sua mera condição humana, vejam só, da sua simples condição humana, isso basta. Não interessa a origem, não interessa a aparência, não interessa nada. É ser humano, tem direito, tem que ser respeitado. Até quem tenha feito coisa errada. Porque os nossos erros, os nossos equívocos, nós temos de responder por eles. Mas a humanidade em si, ela não pode ser monstruosa. Nós não somos monstros. Nós somos um reflexo de algo muito mais grandioso. Então, a partir dele, do que ele ensinou, porque no tempo dele, a ordem jurídica era a ordem religiosa. Depois que foi apartado, para a ordem jurídica ser uma concepção do Estado. Nós tivemos, então, essa ideia de que temos direitos. O fato de termos algum tipo de direito hoje à saúde é algo muito recente. É algo que há pouco tempo atrás nem se discutia isso. No sentido de que se você tem um problema de saúde, você precisa de um tratamento, você precisa de uma cirurgia, você precisa de um remédio caríssimo, R$10.000 uma caixa, para tomar talvez até o fim da vida. Às vezes até um tratamento bem mais caro do que esse. Quando uma pessoa era comunicada a respeito de uma situação dessa, nada se podia fazer, porque não se compreendia que o Estado tivesse a obrigação, o Estado eu digo lato sensu, não é? A União, os Estados federados, os municípios, tivesse a obrigação de providenciar tratamentos médicos ou remédios para quem precisasse. No entanto, hoje nós vivemos um Estado constitucional, felizmente, no qual existem alguns direitos que estão no patamar mais alto da nossa hierarquia normativa, dentre eles o direito à saúde, porque é pela saúde que a gente resguarda a nossa vida. Isso quer dizer que os nossos legisladores do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa Estadual, das câmaras municipais, etc., os nossos legisladores só podem produzir leis que respeitem a nossa Constituição. E a nossa Constituição diz que a nossa saúde é um direito de todos, um dever do Estado. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós comparecemos a um hospital público, a um posto de saúde, lá, embora a gente espere que seja muito sempre bem tratado, bem atendido, com respeito, com carinho, com atenção, não se faz nenhum favor para a gente, não. É um direito nosso. E se a gente precisa de um medicamento ou de um tratamento para preservar a nossa vida, e isso não é fornecido,
um direito nosso está sendo infringido. E o que quer dizer um direito ser infringido? Isso quer dizer que, se ele não está sendo cumprido espontaneamente, quem o está descumprindo está sujeito a uma consequência que a gente fala jurídica, no sentido de que poderá ser imposto a quem tem a obrigação o dever de prestá-la na sua missão. Se não faz isso espontaneamente, nós temos um poder dentro do nosso Estado que nós podemos provocar, nós podemos dizer: olhe, Poder Judiciário, minha Constituição diz que a União, o Estado e o município têm dever em relação à saúde. E eu estou precisando, eles não estão cumprindo. Quero que você, Poder Judiciário, que também me presta um serviço, também não é um favor, é um serviço jurisdicional, pacifique este conflito e obrigue aquele devedor, porque a União, o Estado e o município são devedores, não é favor. Obrigue aquele devedor a cumprir com a parte que lhe cabe, que é a de me proporcionar um tratamento de saúde de que eu necessito. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, sempre aparecia situações muito difíceis para tratar de câncer de mama. E o remédio que tratava de câncer de mama, eu não sei se ainda permanece o mesmo, era o Herceptin, né? Não sei se é a base ou se é o nome da fábrica, né? Mas era o Herceptin que não estava sendo fornecido pelo poder público, não estava na lista de saúde do poder público. Sendo que era um remédio altamente eficaz no tratamento, não é? Ele realmente resguardava a vida das mulheres. E sempre era necessário, quando se prescrevia ele, se buscar o Poder Judiciário para poder obrigar a União, o Estado, a fornecer um remédio muito caro. E vejam só, depois de muitas demandas de saúde, posteriormente, ele foi incorporado e em tese, é para ser fornecido regularmente pelo poder público quando houver esse tipo de prescrição. O que é que isso comprova? Isso comprova que existe um direito, não é? Que quando ele não estava sendo espontaneamente cumprido, foi possível poder comunicar isso ao Poder Judiciário, e desde então, não é? De certo modo, já é mais fácil assim, a possibilidade de conseguir esse tipo de medicação, haja vista que ele foi incorporado. Porque, vejam, também não é muito fácil se a administração pública, não é muito fácil gerenciar a questão de saúde, porque você tem que fazer escolhas, não é? Grandes empresas, muitas vezes, estão por detrás dos remédios que vão ser incluídos para serem fornecidos. Muitas vezes, o que é regularmente fornecido pelo poder público não tem eficácia, mas tem outro que tem eficácia. E pode acontecer que tenha existido algum tipo de facilidade para aquele remédio constar, pode ter sido algum tipo de falta de cuidado para aquele outro que é eficiente não está. Enfim, o fato qual é? É que quem administra tem que, de alguma forma, elencar esses remédios que devem ser regularmente distribuídos. E, eventualmente, o que está sendo distribuído não produz a eficácia. O médico que trata da pessoa observa que aquele remédio especificamente para o câncer, ele não é eficaz naquele caso peculiar, quando atinge aquela situação mais difícil. Mas que tem outro que é possível. Tem outro embora não esteja lá incorporado à Relação Nacional de Medicamento, ele trata muito bem, já foi testado em outros casos, pessoas com condições financeiras que podem comprar, se tratam com ele, obtêm bons resultados. Então, assim, é interessante também a gente abordar essa questão, porque, veja, o direito que nós temos no sentido de poder fazer algum tipo de solicitação de tratamento de saúde, e aqui, vejam, a gente está falando do câncer, mas qualquer outro possível, qualquer coisa que se necessite. Assim, a possibilidade de vir tratar dessa questão é apenas um mote para a gente abordar vários aspectos que envolvem a nossa saúde, que, de acordo com a nossa Organização Mundial, é o nosso bem-estar físico, mental e social. Uma saúde repleta, plena, perfeita, envolve tudo isso. De maneira que, para preservar esse direito que nos é fundamental,
esse direito que subordina os poderes constituídos, subordina o poder legislativo, o poder executivo, o próprio poder judiciário, que tem por missão primordial efetivar os direitos quando eles não são regularmente cumpridos. Em razão dessa questão, se a administração falha naquilo que ela regularmente oferece para o tratamento das pessoas, é possível, então, a gente se recorrer ao poder judiciário. Olhem só que coisa louca, não é? Se cria um processo na justiça para narrar um fato, comprovar que a pessoa necessita, e o que é que vai ser decidido nessa justiça? É se a União, o Estado e o município vão ter a obrigação ou não de fornecer. E se fornecer, como é que isso deve ser feito? Como é que isso deve ser cumprido? E isso, felizmente, ocorre na realidade. Felizmente e infelizmente. Por quê? Felizmente, porque graças a Deus existe esse caminho. Existe essa via quando é necessário e espontaneamente essa obrigação de saúde não é cumprida. Mas eu digo também, infelizmente, porque, de certo modo, o ideal seria não ter que buscar o Poder Judiciário. Quantos casos o Poder Judiciário reconhece o direito da pessoa e não dá tempo, né? O remédio não chega a tempo? Eventualmente pode acontecer. Agora mesmo, na pandemia que nós ainda estamos vivenciando, quantos casos os colegas defensores já comentaram comigo, eu já observei, de pessoas que precisavam de UTI, o Poder Judiciário até dizia, até obrigava a União e o Estado a providenciar uma UTI para a pessoa que precisava, mas não tinha. Não tinha disponível, não tinha suficiente. Daí a importância da gente compreender que ainda não podemos ser displicentes em relação a essa doença, agora especificamente tratando do Covid, não é? Temos que tomar todo o cuidado do mundo ainda, nos vacinar quantas vezes a gente vier a ser convocado e ainda ter todos os cuidados possíveis, não é? Porque pode acontecer de, infelizmente, assim, a gente ter que necessitar de um tratamento, de algo que o valha, e isso não nos ser ofertado ou não estar disponível por alguma razão. Mas qual é o fato? O fato é que se, eventualmente, né, acontecer do tratamento de que nos é necessário não for regularmente ofertado, nós temos o direito de pedir à União, Estado e município. E eu não estou falando aqui de plano de saúde, isso é outra questão. Plano de saúde é uma relação privada. Vejam só, a saúde é algo tão importante, que serve para preservar as vidas, que é possível, tanto ao poder público, como ao setor privado, fornecê-la, né, para quem tem condição financeira de poder arcar. E se, eventualmente, você tem um contrato de plano de saúde privado e tem uma necessidade e essa não é atendida, você pode judicializar a questão também em face do plano de saúde privado. Mas isso aí já é uma relação de direito privado, para quem tem um vínculo contratual, não é, com algum tipo de empresa desse tipo. Mas ainda que não tivesse, ainda que não tenha, ou ainda que tenha e precise de algo que só o poder público eventualmente pode fornecer, a saúde é um direito de todos. A saúde é um direito de todos. Então, numa situação como essa, eu estou aqui agora me recordando de um querido amigo meu, da minha idade, que eu conheci no final do ano passado, quando eu estava em Sobral, passei um tempo lá, trabalhando lá, era um colega de trabalho, que, infelizmente, contraiu o Covid, da minha idade, teve que se internar num hospital privado, não estavam querendo aceitá-lo, porque ele tinha acabado de contratar com o plano privado, e aí o plano alegou que ele não tinha carência para adentrar na UTI. Aí ele, na angústia, padecendo da doença, teve que se socorrer no Poder Judiciário para que o plano parasse de cobrar da família dele a diária da UTI, que é caríssima. E, infelizmente, ele não conseguiu suportar a doença, e muito jovem, assim, teve que nos deixar em razão do Covid. Claro que a gente fica com o coração apertado, claro que a gente fica, de alguma forma, triste, não é? Mas vejam, o fato de ter que deixar esse planeta, é óbvio que não é a nossa derrota, né? Ele reapareceu logo depois que foi morto, não é? E mostrou que ele venceu a morte. Ele não mostrou o caminho, não é? Então, assim, aquilo que é perecível, que é o nosso corpo, é perecível mesmo, né? Mas cedo ou mais tarde,
nós vamos ter que deixá-lo como a gente deixa a roupa que a gente está vestindo nesse momento. Mas é óbvio que estamos aqui por uma razão especial. É algo que talvez a gente ainda não tenha a compreensão exata por que é que nós estamos aqui vivenciando nesse planeta nesse momento. Mas eu tenho uma certeza de que é para aprender, de que é para amadurecer. Então nós temos que aproveitar cada dia e lutar por cada dia, que só Deus sabe a nossa hora. De modo que a gente tem que fazer ao máximo para preservar a nossa saúde, sim. E não é à toa que a nossa Constituição assevera que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Lá em Sobral, por exemplo, teve uma situação peculiar de um caso que apareceu para eu analisar, porque, assim, infelizmente, assim, a Justiça Federal, ela existe só em alguns municípios, não são todos os municípios que estão abrangidos por ela. E aí tem uma sede em Sobral, e muitos municípios pequenos, a Justiça Federal de Sobral é quem analisa os processos desses municípios pequenos, tipo Groaíras, Meruoca, daquela região, da Serra de Ibiapaba. E tinha um caso lá, aí a demanda lá de saúde é muito grande, porque nem todos os municípios pequenos desses existe Defensoria do Estado. Então, quando a pessoa precisa de um problema de saúde, socorre em Sobral. E como no município dela não existe Defensoria do Estado, aí procura a Defensoria Pública da União, que existe em Sobral e que pode atuar em favor dessa pessoa que mora nesse município, que eventualmente não esteja sendo assistido pela Defensoria do Estado. Aí era o caso de uma senhora idosa que levou uma queda, teve uma fratura. Eu estava em Sobral, fiquei em Sobral novembro e dezembro. Isso já era dezembro. Essa queda que ela levou tinha acontecido, acho que era começo de setembro, e desde o começo de setembro que ela estava lá internada no hospital, aguardando a realização da cirurgia que tinha que ser realizada em Fortaleza, lá pelo tipo de trauma que ela teve. E em dezembro, eu descobri que esse caso existia lá, porque o colega que me antecedeu, ele se pediu ofícios, às secretarias do município e do Estado a respeito da solução do caso da senhora. Olha, ela precisa de cirurgia, a situação dela está grave, ela precisa fazer isso. E aí foi lamentável, porque o município, município pequeno, olha, a gente não tem estrutura para poder realizar o procedimento que a senhora necessita. Nós podemos disponibilizar um carro ambulância, levá-la, etc. Mas a gente não pode fazer a cirurgia. E, no caso, a resposta do Estado falava das filas e tal. Enfim, não deu uma resposta conclusiva de quando a senhora ia fazer a cirurgia dela. E veja, ela já estava lá condenada. Condenada por quê? Porque estava presa numa cama de hospital público, esperando, sabe-se lá Deus quando, ia realizar esse procedimento cirúrgico. Infelizmente, as pessoas ainda passam por isso no nosso país, não é? Isso acontece com criança, não é? Acontece com qualquer um que necessite, que não tem a condição financeira de pagar por sua própria saúde. E diante desse quadro, não restou outra alternativa à Defensoria Pública da União, no caso, do que processar o Estado e a União para que eles fossem condenados a realizar a cirurgia daquela senhora. E aí foi interessante, porque aí foi relatado tudo o que aconteceu, desde setembro, já setembro, outubro, novembro, dezembro, no quarto mês lá dela cumprindo essa pena, ser inocente, lá internada. Aí foi feito um requerimento ao Poder Judiciário de Sobral, ao Poder Judiciário Federal, solicitando urgentemente a realização da cirurgia daquela senhora. Ou que, se o juiz assim não entendesse, que ele dissesse então para o Estado, para o município, para a União, quanto tempo aquela senhora ainda teria de esperar para poder realizar o seu procedimento cirúrgico. Mas, felizmente, essa ação foi analisada por um juiz atento aos direitos constitucionais. Como eu disse para vocês no começo, o zelo que o poder público deve ter por nossa saúde não é um favor, é um direito. De modo que as pessoas não podem ser humilhadas, não podem ficar sentindo dores, não podem ficar condenadas precisando de uma cirurgia, ela não ser feita, sabe-se lá Deus quando. Porque
assim, lamentavelmente, nem todo juiz, nem toda autoridade pública compreende isso. E o juiz, imediatamente, tão logo ele teve acesso à ação jurisdicional, deu prazo ao poder público, o réu, para que providenciasse tudo que fosse necessário para a cirurgia ser realizada no prazo máximo de 15 dias, não é? Porque ela tinha que se deslocar, tinha que preparar a equipe cirúrgica, etc. Mas vejam, foi necessário uma intervenção jurisdicional. Infelizmente, muitos casos, nesse momento que nós estamos aqui conversando, não é, podem estar se repetindo nesse exato momento. Pessoas que aguardam indefinidamente a realização de uma cirurgia, pessoas que estão sentindo dores, pessoas que estão sofrendo. Daí a importância de eventos como esse aqui do GAPO, para que a gente possa divulgar isso, que vocês saibam, aqui os presentes, também cumprimentar as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube, não é? pela internet, para que vocês saibam que existe esse direito, que ele pode ser efetivado, que não é favor. Aí é interessante isso também, a gente tratar dessa questão, no que diz respeito, que a gente vivenciou muito isso agora em relação à pandemia, que nós ainda estamos vivenciando, que nós ainda devemos ter todos os cuidados do mundo, sobre a Anvisa, que é um órgão federal, na verdade não é um órgão, não é uma pessoa jurídica federal. Ela mesma tem autonomia sobre aquilo que diz respeito às suas competências, que é de aferir, de verificar a segurança de muitas coisas, entre elas de medicamentos que vão ser fornecidos à população, entre eles vacina. A Anvisa é super poderosa. A Anvisa parou até o Messi, né? O Messi ia talvez destroçar o Brasil, o cara da Anvisa parou o jogo, não é? Porque os jogadores argentinos que deviam ter cumprido quarentena não cumpriram, não é? Pelo que foi noticiado. Pois bem, a Anvisa é uma entidade federal que existe exatamente para dar segurança para a gente. Porque tem que ter cuidado mesmo. Acho que foi na década de 60, um medicamento que era amplamente, eu não sei exatamente para que servia, a talidomida. Perdão, pessoal, porque assim, a questão médica de saúde, assim, a essência não é minha especialidade. Mas essa medicação, que era amplamente usada na população, ela estava deformando fetos. As pessoas estavam nascendo deformadas, com problema na mão, deformação do corpo, por conta das mulheres que estavam usando esse tipo de medicamento. Inclusive, depois foi promulgada uma lei dando alguns direitos especiais para as pessoas que nasceram nessa condição de deficiência. Por quê? Porque o poder público era responsável em razão de ter autorizado a venda, o consumo dessa medicação. Daí a importância de uma instituição como a Anvisa, para que a gente tenha segurança em relação aos medicamentos que nós vamos tomar. E eu não estou falando isso para a gente ter medo, não, eu estou falando isso para a gente ter coragem. Porque se a Anvisa diz que pode tomar, que o trabalho dela é esse. Ela trabalha com a ciência. Então, assim, eu digo isso apenas para enfatizar essa questão, mas também para ponderar outra coisa. E se o medicamento não tiver sido aprovado pela Anvisa, eu irei poder tomá-lo? Vejam, é muito comum, principalmente em relação a essas doenças mais graves, principalmente em relação às medicações mais caras, que ela ainda não tenha sido aprovada pela Anvisa. E as pessoas vão ao Poder Judiciário solicitar esse medicamento. Por quê? Porque o médico que acompanha aquela pessoa fez um laudo, um relatório circunstanciado dizendo, olha, o tratamento que esse indivíduo tem, que o paciente tem, a doença que ele tem é muito grave, e o tratamento dela pode ser feito com essa medicação, mas que ela ainda não tem registro na Anvisa. Mas eu, médico, estou dizendo que essa medicação é boa. Essa medicação ela é aplicada, vamos supor, em países que têm respeitabilidade nas suas agências de saúde, como da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, e a medicação lá é utilizada com excelente resposta. Por isso que eu, médico, como médico, tenho a responsabilidade de prescrever, e estou dizendo que pode dar, mas ainda não tem registro na Anvisa. Ou porque ainda a farmacêutica não solicitou,
ou porque ainda está em processamento dentro da Anvisa, para poder liberar, por mil motivos. Mas ele não está registrado, e a pessoa está ali lutando por sua vida e precisa da medicação para ontem. Nesse caso, é possível até a gente obter medicação sem registro na Anvisa, desde que exista essa demonstração de que a droga foi aprovada em agências de outros países, agências que têm alguma credibilidade de segurança, ou que a medicação já foi solicitada lá a sua aprovação, dentro da nossa autarquia federal, que é a Anvisa, né, mas está só em processamento. Então, vejam só como a saúde é um tema interessante e importante. Até medicação que ainda não tenha sido aprovada pela Anvisa, então, pode ser objeto de uma demanda judicial, e ela pode ser concedida, mas também com responsabilidade, com critério. Não é qualquer coisa. Infelizmente, já foi reportado em alguns casos, inclusive isso gerou investigação criminal, de alguns médicos, obviamente, que é uma situação de minoria, não é? Porque, assim, a gente nunca deve generalizar nada, né? A gente tem que respeitar sempre tudo, porque a gente sabe que toda profissão, em toda atividade, existem bons e maus profissionais. Então, alguns médicos, eles estavam prescrevendo alguns remédios muito caros de um determinado laboratório, porque estavam sendo financiados por esses laboratórios. E os médicos chegavam lá, não, o poder público não fornece não, mas bote na justiça. Aí isso é uma coisa tão ruim, porque aí gera uma dificuldade para casos de medicamentos que realmente são eficazes e cria uma certa insegurança no poder judiciário. Daí a importância de se ter critério, que os juízes têm que ter de fato, para saber que tipo de tratamento eles podem condenar o poder público a fornecer, para separar o joio do trigo, né? Das situações que, de fato, a pessoa tem direito àquele tratamento, o tratamento pode ser útil a ela, e não se trata de nenhum esquema criminoso como foi esse que já foi reportado. Compreendem? Tem um juiz aqui que é muito bom, que ele comentava do caso de um rapaz que precisava de um tratamento caríssimo, que só se realizava em outro país. Ele falou lá dos valores, mas eram centenas, assim, se não era R$1 milhão, era quase perto para o tratamento desse rapaz. E depois de muita demonstração de que realmente aquele tipo de tratamento, que eu não me recordo qual era efetivo, ele deu uma decisão favorável àquele caso, e tipo o rapaz que vivia de uma forma até de inválido, compareceu à Justiça Federal como se tivesse renascido. Já imaginaram isso? Que alegria para a família. Tem coisa mais importante para um Estado, eu digo isso, o Estado, né, as unidades federadas, a União, do que o bem-estar da população, do que a vida, do que preservar as famílias, não é? De fazer o que está ao seu alcance. Qual é o sentido de existir Estado? De nós sermos parceiros, não é? de um poder público que tem autoridade sobre nós, se não for para esse poder público nos proporcionar um bem-estar. E é isso que a nossa Constituição assegura. E é isso que nós temos que preservar. E isso não é brincadeira não, viu? Porque, infelizmente, em todos os ambientes, e eu falo isso porque existe isso na classe política, tem político que fala que nossa Constituição é muito boazinha, que ela assegura direitos demais. Não é? Assim, como se fosse muito bonito, não ter que se preocupar com as pessoas, que é cada um por si, Deus por todos, todo mundo fica bem. Infelizmente, tem na nossa classe política, dentro do Congresso Nacional, gente que defende isso abertamente. E defende achando que está fazendo bem. Eu não quero acreditar que seja ruindade, não, sabe? Mas que defende isso achando que está fazendo bem. Daí a importância de existirem instituições como a Defensoria Pública, por exemplo, no sentido de tentar preservar os direitos humanos da nossa sociedade, para que a gente não permita que esse discurso fique sem resposta, para que a gente possa levar esses casos ao Poder Judiciário e que as pessoas saibam, tenham noção, tenham consciência da existência dos seus direitos. Tudo bem, mas aí, nós estamos falando só, até agora, vejam só, de saúde, não é? De pedir do poder público prestações de saúde, um remédio caro para o câncer, uma cirurgia, um tratamento, etc. Mas é só isso? Estou achando muito pouco esses direitos aí, hein? Existem mais.
Existem mais, e eu quero abordar isso com vocês de uma forma mais superficial e rápida, né, para a gente tentar analisar a maior parte dos casos em que uma pessoa que está com problema de saúde pode observar que pode ter algum direito, não é, e eventualmente ir atrás do mesmo. Trabalhar é um direito. Nós temos o direito ao trabalho. Isso faz muito bem para a gente em todos os aspectos, não é? Todos. Precisamos trabalhar. Nem que seja dentro de casa, não é? Cuidando da casa. Mas, enfim, nós temos que nos ocupar. Né? Aquilo que fica parado enferruja. Não é? Assim, quando a gente está sem trabalho, a nossa cabeça fica aberta para um monte de observação, um monte de coisa que não vale nada. Pois bem, mas eu estou doente, não posso trabalhar. Aí nós temos que observar, pessoal, um aspecto muito importante. A doença impede a pessoa de trabalhar, porque ela pode ser incapacitante ou não. E nisso, a gente pode adentrar no outro aspecto de um direito que eventualmente deva ser concretizado. A nossa Constituição tem uma parte lá que ela vai tratar dos direitos sociais e especificamente da Seguridade Social. A Seguridade Social ela é um tripé, não é, que é formado pela saúde, que foi o primeiro ponto que nós observamos aqui. O outro pé dela, o segundo, é a Previdência Social. Muito bem. A Previdência Social, ela assegura às pessoas, aos trabalhadores, que têm algum tipo de vínculo formal de trabalho, ou que contribuem com o INSS, que, estando doentes e incapacitadas ao trabalho, poderão, então, ter direito a benefícios pagos pela Previdência Social. Por exemplo, estou doente e a doença me incapacita. Não posso trabalhar, o médico disse, não pode trabalhar. Essa minha foto que apareceu aí, ela é antiga, viu? É porque quando a moça pediu para mandar a foto, eu tinha acabado de tomar um corte, 12 pontos na testa, aí não ia ficar legal, né? Aí eu fui atrás de uma foto antiga, né, para poder encaminhar. Pois bem, foi quando eu cheguei no Maranhão, querido Maranhão. Muito bem, a Previdência Social, ela vai assegurar que você não podendo trabalhar, você vai ter direito a um benefício, desde que você tenha um vínculo formal de emprego ou que realize contribuições ao INSS, ao Instituto Nacional do Seguro Social. Não é? Pois bem, os primeiros 15 dias de afastamento são de responsabilidade do empregador, para quem é empregado seletista. Mas, se teu afastamento for superior a 15 dias, aí você vai ter direito a um benefício previdenciário chamado auxílio-doença. Se você for vinculado ao INSS e se essa tua incapacidade for provisória, ela não é permanente. Ou seja, você vai ficar bom. O médico disse que você tem que ficar afastado, mas que se Deus quiser, logo, logo você vai ficar bom. Então, nessa circunstância, a pessoa terá direito a receber um benefício que vai ser pago pelo próprio INSS. Vixe, eu fui lá no INSS, o INSS indeferiu. O médico perito do INSS disse que a minha doença não é incapacitante, que eu tenho uma doença, mas que dá para eu trabalhar com essa dor, que eu posso lá e acabou-se. Ação na justiça também. É necessário pedir primeiro no INSS, porque a justiça ela não pode ser balcão do INSS. Mas se o indivíduo procura o INSS em razão de uma doença, e essa doença é incapacitante, como muitas vezes o tratamento para câncer, nesse momento uma querida amiga lá de São Luís, que trabalha conosco, foi detectado nela uma neoplasia, ela teve que submeter uma cirurgia, ela, mais nova do que eu, teve que submeter uma cirurgia para retirada lá do nódulo lá, do que identificaram, e ela está afastada por pelo menos 60 dias. E está em gozo, né, do benefício. Está em gozo do benefício. Em razão disso, se eventualmente a pessoa for lá solicitar no INSS, e o INSS negar por dizer que aquele quadro não é incapacitante, porque a pessoa vai se submeter a uma perícia médica dentro do INSS, com peritos do INSS, ela pode, então, buscar o Poder Judiciário também para que esse direito seja reconhecido. E muitas vezes o INSS indefere e a Justiça manda realizar uma outra perícia, não mais com o médico do INSS, com o médico lá que trabalha vinculado ao Poder Judiciário, com um perito da própria Justiça,
E esse médico lá vai fazer uma nova análise. E geralmente, quando o médico do Poder Judiciário constata a incapacidade, aí a pretensão da pessoa é acolhida e o juiz vai sentenciar esse processo. E quando ele sentencia, ele condena o INSS a pagar o benefício, inclusive os atrasados, desde quando a pessoa fez o requerimento. Vez ou outra, uma pessoa muito humilde recebe uma fábula de atrasado, né? Porque às vezes o processo demora mais ou menos por alguma razão. E é importante também te divulgar isso, pessoal, para terem muito cuidado. Porque é óbvio que não são todos os advogados previdenciários que são assim. Mas eu já vi muito caso de uma pessoa receber um benefício, não é? Pela própria Defensoria Pública. Aí, assim, ela já está recebendo, mas está incomodada porque está demorando muito. Ai, estou doido para pegar esse dinheiro dos atrasados, esse processo está demorando demais. Aí pensa que se contratar um advogado particular, o processo vai andar mais rápido. E aí contrata um advogado particular e faz ela assinar um contrato de honorários sobre uma porcentagem do dinheiro que ela vai receber. E o processo já está bem pertinho de se encerrar. Às vezes já está até encerrado. E a pessoa vai lá e, assim, por desconhecimento, assim, tem de pagar muitas vezes por um trabalho que o colega não fez. É óbvio, quando a pessoa contrata um advogado, o advogado faz o trabalho para a pessoa, promove a ação, acompanha o processo, recorre, se manifesta, o advogado tem direito a receber seus honorários. Isso é óbvio. Não é? Eu estou apenas aqui reportando situações pontuais, nos quais muitas vezes a gente observa o fato das pessoas preferirem contratar um advogado quando já estão prestes ao processo se encerrar, por pura ignorância, achando que isso vai fazer com que elas recebam mais rápido. E não é assim, na verdade. Sempre depende da Justiça Federal, que julga lá conforme os processos andam conforme lá o critério da própria Justiça. Mas eu digo isso, sempre respeitando o trabalho dos colegas, que se dedicam às pessoas apenas alertando sobre essas situações pontuais que eventualmente pode acontecer. Aí depois a pessoa se arrepende, aí procura a defensoria, mas assina um contrato com um advogado, e de certo modo, o simples fato dele acompanhar o processo para ela, em tese, já está prestando um serviço. Não é? Eu digo isso apenas para esclarecer as pessoas em relação a essa questão, que podem também buscar o Poder Judiciário por advogado particular, ou pela própria Defensoria Pública da União, porque nesse caso, como o INSS é um ente federal, tem que ser a Defensoria Pública Federal, de fato. Mas muitas vezes não é a própria DPU, infelizmente, não está abrangida em todo o território nacional. Aqui no Ceará nós estamos presentes somente em Fortaleza e em Sobral. Lá no Maranhão é só em São Luís. E o Maranhão é um estado do tamanho de um país, né, de um continente. Não é? Pois bem, e se a incapacidade for permanente, se a incapacidade não for provisória, for permanente, olha, o médico falou, olha, essa doença aqui, o indivíduo não vai se recuperar e ele não tem condições de trabalhar. Aí ele vai ter direito, então, a se aposentar por invalidez. Que no frigir dos ovos é a mesma coisa. A única diferença é que o benefício vai ser contínuo, não é? Vai ser permanente. Não vai ter perspectiva de alta de cessação do benefício. E ainda digo mais, se for o caso de aposentadoria por invalidez, e a pessoa ainda necessitar do auxílio de terceiros para atividades básicas do dia a dia, a pessoa não pode ir no banheiro só, a pessoa precisa de alguém para se alimentar ou qualquer coisa desse tipo, ainda tem direito a um acréscimo de 25% no benefício dela. Ok? Vixe, agora deu um problema. Qual foi? Não tenho um vínculo com o INSS. Não sou empregado. Não contribuo para o INSS. Estou incapacitado. Tenho uma doença e ela me incapacita. Estou ao Deus dará? Depende. Depende. Porque, vejam, a seguridade, como eu disse para vocês, é um tripé. A saúde, a previdência e a assistência social. E a assistência social envolve um universo de atribuições, de direitos também que o poder público fornece à população que precisa. Então, se você for uma pessoa incapacitada, que não pode trabalhar, ou até uma criança que já tem alguma doença que a impede de conviver normalmente com outras crianças, a desempenhar atividades que outras crianças desempenham, você vai ter direito a um benefício, desde que você seja integrante de uma família de baixa renda. Aí observem, não basta ser incapacitado ou ter uma doença incapacitante, nesse caso. Fora isso, você tem que ser integrante de uma família de baixa renda. Nessa hipótese, você terá direito a um benefício que também é pago, que muita gente chama de LOAS.
mas que, na verdade, é o benefício de prestação continuada, que está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, né, o LOAS. E, nesse caso, você também vai ter direito a um salário mínimo. E pode ser tem que ser um impedimento de longo prazo, não é? Um impedimento de longo prazo, e você ser integrante de uma família de baixa renda. Família de baixa renda, para os efeitos dessa lei, é que a família viva com mais ou menos até um quarto de um salário mínimo por pessoa que mora na família. Mas não é uma regra absoluta, é uma regra que pode ser flexibilizada, a considerar que a pessoa necessita de medicações, de uma assistência especial. Não é um critério muito rígido, não, mas tem que ser de uma família de fato de baixa renda. E tal qual os benefícios previdenciários são solicitados perante o INSS e que, se eventualmente for indeferido, pode também ser levado à justiça. Então, vamos supor, a pessoa tem qualquer idade que seja, 20, 30 anos, 40, 50 anos, pode ter direito a esse benefício se for uma pessoa de baixa renda e se tiver uma doença incapacitante que lhe confira um impedimento de longo prazo. E é um benefício, inclusive, que pode ser pago até o idoso que não tenha doença incapacitante, desde que seja integrante de uma família de baixa renda e seja um idoso a partir de 65 anos. Aí não precisa nem ter doença incapacitante. Basta ser idoso de 65 anos e ser integrante de família de baixa renda. Eu me lembro que a minha vozinha, a bichinha, ela falava das amigas delas que não recebiam nenhum tipo de benefício, não é? Aí perguntava se não tinha como aposentar. Tipo as senhorinhas que nunca tinham contribuído para o INSS, aí então que seria o caso de tentar ver se não teria direito ao benefício assistencial. Aí eu dizia, vovó, tem que ver se a pessoa é integrante de família de baixa renda, porque no caso, o benefício só é pago de fato, nessa hipótese, se a pessoa for assim, realmente necessitada. É diferente do benefício previdenciário, que a pessoa tem vínculo com o INSS, porque aí é direito e acabou-se. Você não contribui para o INSS? Se não for você, não é seu patrão, sua empresa, seu empregador? Então, é um direito. Se surge a contingência, faz nascer o direito. Tudo bem? Eita, já se passaram 45 minutos. Estamos quase acabando. No caso, pessoal, a questão da... Assim, nós estamos falando, né, assim, o tema em si do nosso encontro hoje é dos direitos da pessoa com câncer. Mas eu estou fazendo essa abordagem ampla porque se trata de uma doença e de uma doença que pode incapacitar, não é? Então, que pode envolver vários aspectos. Um outro direito que a gente pode chamar a atenção em relação a esse caso diz respeito àqueles benefícios tributários, não é? Uma pessoa que esteja incapacitada, que seja deficiente, que eventualmente a causa seja uma neoplasia, ela pode ter benefícios tributários em relação a não pagar o IPI, né, na aquisição de um automóvel, comprou o automóvel bem mais barato. No nosso caso, de quem reside em Fortaleza, é possível ter isenção de IPTU se o imóvel for um pouco mais de R$100 mil, 101 mil e um quebradinho, e desde que seja de uma família de baixa renda. E desde que seja de uma família de baixa renda, que para a lei do IPTU, salvo engano, é até bem mais flexível do que para o LOAS, que admite a isenção do IPTU, até para o caso de uma renda familiar de 3 salários mínimos, salvo engano. Okay? Fora isso, pessoal, o câncer, uma doença grave, uma situação peculiar, ela também autoriza o levantamento do FGTS, não é? Que é um direito de quem é empregado formalizado, não é? Que todo mês o patrão vai lá e ao pagar as contribuições concernentes àquele vínculo de emprego, faz também um recolhimento para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que é um direito das pessoas que, em regra, elas não podem movimentar a qualquer momento, só em situações peculiares, pontuais, conforme calendários, etc. Sendo que uma das hipóteses que o indivíduo pode levantar os valores do FGTS é se estiver acometido de uma doença grave. Aí comparece até a Caixa Econômica Federal para solicitar esse levantamento. A lei do FGTS ela especifica lá as situações, as doenças, dentre elas a neoplasia. E tem outras situações graves que são parecidas, mas que não estão na lei. Se for uma situação grave, parecida, que não está na lei,
a Caixa geralmente não autoriza, não é, o levantamento, mas aí pode buscar a Justiça Federal especificamente. Que aí vai se tentar convencer o juiz que aquela situação, apesar de não estar prevista na lei como autorizativa do saque do FGTS, é semelhante às que lá existem. E aí o juiz vai analisar cada caso concreto para verificar se é realmente caso de autorizar ou não o levantamento fora dos casos que estão lá taxados na lei. Ok? Já vi juiz autorizar, só pelo fato não, porque é uma situação terrível de fato, mas já vi juiz autorizar, por exemplo, a pessoa está com o nome sujo, não é? Está em cadastro de restrição ao crédito. É difícil, não é todo juiz que autoriza, mas no caso de uma doença grave, ainda que não seja aquela similar ou constante, é possível. Já vi autorizar pelo fato da pessoa ser responsável por uma criança autista, coisas do gênero, ok? Muito bem. Esse caso aqui, rapaz, me dá ainda, só de lembrar dele, eu chego a passar a mão na cabeça de nervoso. Que é um senhor lá de São Luís, que ele se aposentou por invalidez, não é? Ele teve uma doença grave, não me recordo exatamente qual era, e essa doença era permanente ao ponto dele ter sido aposentado por invalidez. E ele tinha um financiamento habitacional, olha só. Aí estava um dia lá na Caixa para negociar que o bichinho tinha atrasado algumas prestações desse financiamento. Aí a própria funcionária da Caixa falou, mas seu fulano, o senhor está aposentado por invalidez. No seu contrato, no contrato de financiamento habitacional, existe um seguro que você é obrigado a pagar. E esse seguro vai cobrir a morte, Deus o livre, né? Ou a invalidez. Então, com a sua invalidez, o senhor teria direito à quitação de todo o seu financiamento, das parcelas que ainda faltavam pagar. Aí o bichinho, nossa senhora, se eu soubesse o negócio. E ele estava incapacitado já há algum período, sabe? E tem um prazo para a gente pedir a cobertura do seguro. E é isso que me faz sofrer. Porque quando ele foi alertado pela própria funcionária da Caixa a respeito disso, já tinha transcorrido o prazo considerado o legal lá para poder pedir essa cobertura securitária, sabe? Sendo que é um tema meio polêmico e a gente podia desenvolver tese para todo gosto, para todo tipo, sabe? E aí é uma coisa que me aflige muito, porque, meu Deus, ele tem direito. Não é por simples falta de conhecimento dessa questão peculiar, o contrato dele lá não foi logo quitado, né, da moradia dele. Não é? Então, assim, é algo que eu me recordo, me traz um pouco de preocupação, não é? Porque a gente tem vontade de fazer ele ganhar e, infelizmente, a sentença tinha sido desfavorável para ele e o julgamento do recurso também tinha sido desfavorável para ele, do primeiro recurso, não é? E aí a gente estava tentando um terceiro e um quarto recurso que são bem difíceis de serem acolhidos. Mas a esperança é a última que morre, não é? E a gente sempre tem que compreender, não é, que tudo tem uma razão de ser e também não se afligir por coisas que vão ficar na terra. Muitas vezes a gente projeta as nossas vidas, não é, em várias coisas que a gente imagina que vão nos trazer felicidade. E tudo é muito relativo. Porque, na verdade, sempre ele, nos disse que o maior de todos, ou a maior de todas, é aquele que mais puder servir seu semelhante, não é? Não é aquele que vai mais ser agradado ou ser adulado. Ele mesmo fez questão de dar o exemplo, lavando os pés dos seus discípulos. E isso me fez lembrar uma história que quem conta é um ilustre maranhense chamado Humberto de Campos, que hoje tem até um município lá, perto dos Lençóis Maranhenses, chamado Humberto de Campos. Humberto de Campos conta que na floresta as árvores estavam conversando entre si. A primeira árvore disse o seguinte: olhe, quando eu for ser cortada, eu quero que de minha madeira seja feito o trono do maior rei deste mundo. A segunda árvore, para não ficar por baixo, diz o seguinte: pois de minha madeira eu espero que seja feito o baú, a arca, que vai guardar o tesouro desse rei. E a terceira árvore, também para não ficar por baixo, diz o seguinte: pois que de minha madeira seja feita o símbolo deste reino. E o tempo passou e as árvores foram cortadas. A primeira árvore, aquela que queria que dela fosse feito o trono desse rei,
ela foi vendida lá para um cara que fazia estábulo, trabalhava lá com curral. A segunda árvore, por sua vez, a madeira dela foi remetida para um vilarejo onde pessoas muito pobres viviam da pesca. E a terceira foi vendida para o sistema penitenciário, para tratar de presos, de condenados. E não é que as árvores tiveram seus pedidos atendidos, porque a primeira árvore, aquela que foi para o estábulo, dela foi feita a gloriosa manjedoura, que foi o primeiro berço do nosso rei. A segunda foi para aquela barca, onde ele subia e difundia para todos os presentes o seu maior tesouro, que era o seu ensinamento de amor. E a terceira foi feita aquela cruz, que foi sua última estadia nesse planeta, no corpo físico. Porque ele sempre, sempre, a todo momento, está no meio de nós. Nós é que muitas vezes nos distanciamos dele. Com isso, eu considero encerrada a minha fala e agradeço muito a presença de todos e fico à disposição para qualquer questionamento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Feliciano. Algum questionamento, alguma pergunta, participação? Doutor Feliciano tratou dos direitos da pessoa com câncer, defensor público federal lá em São Luís. Doutor, muito obrigado. Enriqueceu muito o nosso evento. Pois não. Alô? Eu que agradeço o convite, a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui. Faz parte da missão da Defensoria Pública da União também difundir explicações jurídicas, explicar às pessoas sobre seus direitos, e para nós é sempre um prazer e uma honra. Muito obrigado.